Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua participação em mais um programa que vai levar até você o modo feliz de viver. Agora, um minutinho da sua atenção. Você já imaginou se de repente na tela da sua TV aparecesse uma atração que ensinasse um método fácil e rápido de ser mais feliz? Pois você está diante dela. É o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Amar a vida significa, antes de tudo, aprender como realmente amar a Deus. É o que vamos aprender hoje com os preletores Ennio Masakihara, Heitor Miyazaki e José Maria Coelho. Imperdível, hein? Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Como amar realmente a Deus? Na resposta a essa questão está a chave do sucesso e da felicidade. Largue o que estiver fazendo, porque a sabedoria vem hoje em dose tripla. Quem ensina sobre o assunto são os preletores Ennio Masakihara, Heitor Miyazaki e José Maria Coelho. Confira. Muito obrigado. Como amar realmente a Deus? O assunto de hoje é exatamente esse. De que maneira você pode viver expressando esse sentimento de amor e gratidão a Deus? E para falar sobre esse assunto maravilhoso, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, né? Muito obrigado. Obrigado. Também aqui o professor José Maria Coelho. Muito obrigado, professor José. Muito obrigado, hein? Tudo bem? Maravilhoso. Tá ficando um branquinho aqui em cima, né, José? Tá olhando agora? R$83 para fazer isso aqui. Caríssimo. Ah, é? Teve que pagar, então? É difícil, viu? Você manda pedir um por um ainda? É por um. Tá certo, parabéns, né? Professor, no livro A Verdade da Vida, volume 6, tem esse assunto, né? Como amar realmente a Deus. O senhor poderia nos explicar, professor, de que maneira a gente pode viver amando a Deus? Nós podemos viver amando a Deus, primeiro pela compreensão de que Deus é nosso amigo. Se a pessoa tem medo de Deus, acha que Deus castiga, a pessoa não vai conseguir amar a Deus. Se a pessoa tem medo de Deus, porque considera que Deus vai castigá-lo, porque Deus pode puni-lo a todo instante, quem tem medo, ele se distancia. Por exemplo, se eu tiver medo de um animal, de um tigre, eu não vou me aproximar do tigre. Quem tem medo da barata não vai se aproximar da barata. Quem tem medo de uma cobra, de um sapo, não vai se aproximar. Então não vai conseguir amar consequentemente. Então é importante que compreenda isso. E também entender que para amar a Deus não é tanto quanto algumas pessoas dizem que é por intermédio disso, por intermédio daquilo, tem que fazer aquilo, tem ritual disso, ritual daquilo. Ele põe obstáculo para que as pessoas amem a Deus. Deus nunca irá desejar que tenha obstáculo alguma coisa para condições para que ame a Deus. Nós precisamos amar a Deus do fundo do coração e sentir que Deus está conosco. Por isso que existe a prática da meditação Shinsokan, e nós sentimos uno com Deus, quer dizer, sentimos que estamos em comum união com Deus. Deus está conosco, nós estamos com Deus, nós somos a mesma vida de Deus. Esse é outro ponto importante, compreender que a nossa vida não é uma vida diferente de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Compreendendo esse lado, que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos oriundos, que Deus é o nosso Criador, aí a pessoa consegue se aproximar e sem aquele obstáculo que você é poluído, que você é pecador, que você é aquilo, com esse tipo de pensamento, nós não conseguiremos amar a Deus.
né? Precisa, e outro detalhe também, para amar a Deus, é importante amar os semelhantes. Cristo disse, se você não consegue amar aquele que você vê, como é que você vai conseguir amar aquele que você não vê, que é Deus? Quer dizer, em outras palavras, Deus, que é o nosso Pai, Ele vai... nós poderemos sentir o amor de Deus quando nós estivermos em harmonia com tudo e com todos. Por isso que o Pai gosta de ver os filhos em harmonia. Da mesma forma, Deus quer que nós estejamos todos em harmonia. Qual pai que não gostaria de ver os filhos em harmonia? Então, quando está em harmonia, nós estamos amando a Deus. Não adianta pensar em amar a Deus se está em desarmonia com tudo e com todos. Não é? Professor José Maria, essa ideia de que Deus é um ser distante, essa ideia de que aparta Deus do homem, o homem de Deus, né? Aham. Como que é isso, José? E como tirar essa ideia de que Deus está longe do homem, uma vez que o professor Heitor está explicando agora, de que a vida é uma só? Sim. A ideia surge desde que o mundo é mundo. O mundo é dividido entre mundo materialista e mundo espiritualista. O mundo materialista também se divide em várias ciências, como o mundo espiritualista se divide em várias religiões. E nesse processo, quando a gente fala de Deus, que é falar sobre religiosidade, então, no mundo ocidental, influenciado pela Bíblia cristã, na verdade, a ideia de apartar o homem de Deus já surgiu da expulsão do homem do paraíso, que criou a ideia de pecado, criou a ideia de que existe um Deus que é severo. E todas essas ideias fazem com que o homem se distancie de Deus, que é amor, né? Na Bíblia, em grego, diz que tem definições lá de amor. Uma definição, a primeira definição diz que é chamado de eros, que é o amor estético. A outra definição é philos, que é o amor fraternal entre homens, que vindo do grego, assim, lá da mitologia, eu não sei bem direito o que é. E o outro é Deus, o amor, que é ágape, que é um amor grandioso, que é o Deus que a Seitione acredita, que é o Deus que doa abundantemente mais do que o necessário para o homem. Então, uma coisa que é importante compreender é que nós limitamos a manifestação de Deus no nosso cotidiano através dessa mente que acredita, será que eu sou realmente merecedor da provisão de Deus? Será que eu sou merecedor das coisas boas de Deus? E isso nasce de onde? Da ideia de que eu cometi um pecado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, que fica lá tolhendo a vida do homem, a liberdade do homem. Num livro Lições para o Cotidiano, conta uma história, o professor Masaharu Taniguchi, de um menino que brincava perto de um parque atirando pedras, perto de uma igreja, e uma dessas pedras acertou numa estatueta que tinha de Jesus Cristo e quebrou o pescoço. Então, o que o menino sentiu? Nossa, cometi um grande pecado. E aquilo ficou armazenado lá no mundo inconsciente dele, na fase adulta da vida, onde ele estava voltando para casa, uma coisa assim, ou indo para o trabalho, no bonde, e de repente era meio-dia, o sol refletiu na torre da cruz lá da igreja, o reflexo do sol bateu no olho dele e acabou cegando, né, essa pessoa. Então a pergunta é, será que Cristo, o Deus do amor, escreveu o nome desse sujeito lá no caderninho, um dia ele vai pagar esse pecado por ter quebrado o meu pescoço lá na praça? Então não, né? Cristo, como é amor, na verdade, a ação que causou essa cegueira nele foi o processo de culpa por ele achar ter cometido um mal antes do sagrado. E isso aqui aparta o homem de Deus, né? Tá certo. Lições para o cotidiano, né, professor Lições para o José? cotidiano, Livro maravilhoso. Maravilhoso esse, né? O senhor também adora esse livro, né, professor? Eu adoro porque é um dos livros que eu recomendo, porque ele é bem universal. As pessoas que estão em desarmonia, casais que estão pensando em divórcio, sentimento de autopunição que o Zé falou. O mestre fala muito sobre Karl Mender nesse livro, e esse fato do garoto que estava jogando beisebol e derrubou, quebrou uma imagem de Cristo, ele ficou no inconsciente com essa ideia de pecado, cometi um pecado, tu tem que pagar o pecado. Mas isso aqui está no subconsciente do homem, não que Deus castiga. Imagina se Deus vai ter 6 bilhões de caderninhos. Fulano pecou. Não existe tanto caderninho, tanta caneta assim para escrever. Não é? Existe a lei da causa e efeito, existe o sentimento de autopunição, mas o homem que atrai inconscientemente essa situação. E viver se autopunindo, viver doente, viver conflitando, não é amar a Deus, né, professor? Não é amar a Deus. A pessoa, ele quer inconscientemente, ele cria uma situação de olho por olho, dente por dente, tem que pagar pecado,
Mas Cristo deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro que Deus é amor, não é aquela imagem que as pessoas tinham de Deus antigamente. Por isso que o mestre Masaru Taniguchi diz, a vinda de Jesus Cristo foi fundamental para mostrar que Deus é amor absoluto. E na Sutra Sagrada está escrito bem claro, Deus, o Criador, é bem, é justiça, é benevolência, é verdade, é luz. A lei age como uma lei, por isso... Para amar a Deus não é descabelar, mostrar a cara de coitado pensando que vai amar a Deus. Não é isso. Viva conforme os mandamentos. Pratique os mandamentos. Né? Amar a Deus é praticar os mandamentos, não roubará, não matar. Ou seja, viver na ética, viver com amor. É isso que eu cito no meu livro Conquiste a Felicidade com Amor. Porque Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e que as demais coisas virão de acréscimo. Buscar essa justiça de Deus é cumprir a lei de Deus, que é a lei do amor. Então, viva com amor, né? Sem prejudicar ninguém, viver em harmonia, beneficiando o próximo, compreendendo que é filho de Deus. Se eu nem fala que é filho de Deus, aí nós estaremos amando Deus, não é verdade? Exato. E creio que isso também, quando a pessoa vive isso no seu cotidiano, é que há a transformação na vida dela. Numa ocasião lá na Academia de Biúna, chegou um seminário de jovens, chegou um rapaz que veio participar de 5 dias do seminário, e, na verdade, ele estava correndo do traficante na cidade dele. E o povo da Setionei estava fazendo a caravana da regional, e sabe como é? Mais um para nós é sempre bom, né? Que a pessoa chegou lá e entrou no ônibus. E veio participar, não tinha roupa, não tinha nada, ficou lá 5 dias, e nós emprestamos roupa para ele e tudo mais. E ele era viciado em crack. Então, no segundo dia do seminário, ele passou mal, a abstinência, mas todo mundo dando assistência para ele, apoio, fazendo oração, até que no último dia do seminário, e aí esse rapaz, ele tomou a decisão, isso foi em janeiro, falou assim, eu em julho quero voltar, quero trazer meus amigos para participar do seminário. Aí todo mundo pensou, ele vai trazer 3 amigos, porque nunca a gente imagina que a gente tem mais que 3 amigos viciados, né? E na verdade em julho ele voltou, professor, ele estou com 96 pessoas, 2 ônibus. Só. E quando eu fui na cidade deles lá fazer um seminário, num clube lá, tinha 250 jovens participando do seminário. Ele trouxe veio sozinho em janeiro, 96 em julho, e acho que foi no mês de agosto ou setembro que eu fui lá, 250 jovens participando do evento da Setionei. Isso é amar a Deus, né? Isso é amar a Deus, porque é aí que mostra o que o Zé Maria está falando, o amor ao próximo. Se estivesse discriminando porque ele está com problema de vício e abandonasse, aí estaria pior. Por isso o fato é que esse amar a Deus é procurar mostrar o caminho para essa pessoa. Né? Mesmo na história de Jesus Cristo, quantas e quantas pessoas estavam no caminho errado, Cristo arrebanhou todos, ainda disse para Pedro, Pedro, acredita em mim? Sim, então apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Né? Então esse é o caminho. E no fim uma pessoa dessa se torna um grande líder, um grande religioso. Na verdade, Deus que fez com que essa pessoa, como se fosse interpretar um papel de uma pessoa má, problemática, fosse uma forma de ele entrar na Setionei para arrastar mais e mais colegas e salvar as pessoas. Isso tudo mostra que é obra de Deus, né? É obra de Deus. Com certeza. Maravilha. O livro sendo estudado é o livro A Verdade da Vida, volume número 6. A Verdade da Vida, volume número 6, que faz parte da coleção A Verdade da Vida, composta por 40 volumes. E esse aqui é o número 6. Então você pode adquirir o livro através do telefone 0800 770 2600. Enio, Pois não. eu tenho uma carta de uma senhora que ela disse o seguinte, quando ela pegou toda a coleção da Verdade da Vida traduzida, ela começou a ler, terminou de ler, a vida dela mudou, a família dela mudou, tudo mudou na vida dela. Os filhos mudaram, os problemas apareceram e começou a prosperar. E ela, o que ela fez? Começou a ler outra vez, né? Começou a ler outra vez. Mas por que acontece isso? As pessoas, mas por que uma vida muda o destino de uma família? O que é que Cristo disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como esses livros referem-se à verdade da vida e a verdade liberta, está em linguagem, a verdade que liberta está em linguagem atual. Exato. Por esse fato que essa coleção dos 40 volumes, quando a pessoa lê, muda totalmente a vida da pessoa. Uma vez, o Petro Cláudio de Goiânia, ele me contou que ele estava fazendo curso de teologia. E nisso saiu um assunto para discutir na faculdade, o curso de teologia que ele estava fazendo.
E todos os alunos falavam isso, falavam aquilo, e de repente o professor da aula, que era o reitor da universidade, falou: Cláudio, você não está falando nada, qual a sua opinião? E ele falou, baseado no que está na verdade da vida, volume 1. E todos ficaram quietos, e o professor falou: que coisa incrível, de onde você tirou isso? Ele falou: eu vou dar o presente para o senhor de onde eu tirei. E deu para o professor, que era ministro de uma igreja evangélica, reitor da universidade, deu o livro A Verdade da Vida, volume 1. Depois de uma semana, 10 dias, esse professor devolveu, falou assim, não devolveu o que ganhou de presente, falou: olha, Cláudio, eu quero fazer uma proposta. É fantástico esse livro, é fantástico, é maravilhoso. Eu fiquei encantado com esse livro, então eu quero fazer uma proposta para você, que você dê aula na faculdade de teologia. Aí o Cláudio falou: não, eu não posso, mas eu vou pedir para aquela pessoa que eu considero meu professor. Ele pediu para que eu fosse, mas eu não poderia todo fim de semana ir até Goiânia para poder dar aula. Então ocorrem esses fatos que as pessoas, ao lerem A Verdade da Vida, por exemplo, a vida de um senhor que veio para o Brasil com raiva, com mágoa de uma pessoa que tinha muito dinheiro no Japão, porque negou empréstimo para o pai, que é o professor Daijiro Matsuda. Ele veio com tanta raiva, para vingar, para mostrar que ele tem condições de ficar rico. E o que aconteceu? Veio para o Brasil, depois veio o irmão, né, o professor Miyashi Matsuda, e o professor Miyashi Matsuda ia visitar uma família de japoneses, porque ele era jovem, então tinha filhas bonitas, ele ia visitá-los, né? Aí ele falou: a moda no Japão agora é esse livro, A Verdade da Vida. Quer? Leva. Ele levou, e o irmão, o professor Daijiro, que estava doente de cama, naquele tempo, na década de 30, início da década de 30, diarreia mebiana não tinha cura. E ele ficava direto deitado, e com diarreia constante. Mas não tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro para contratar uma enfermeira. Então eles fizeram um buraco na cama, colocaram o urinol embaixo, o pinico embaixo da cama, e ele ficava assim. Era a única forma que tinha. Aí o professor Matsuda levou, deixou o livro na cabeceira. No dia seguinte que ele voltou, foi ao trabalho, e pensou: na hora de voltar ao trabalho eu vou ler o livro. Na hora que ele ficou procurando o livro, escutou uma voz: esse livro é maravilhoso. Quando olhou para trás, era o irmão. Falou: mas você não está doente? Você não está? Cadê? Você não está de cama? Aí ele falou: esse livro me curou. Mas não é possível, você estava com uma doença incurável. Foi quando esses dois irmãos começaram a propagação do ensinamento em todo o Brasil. Então começou com A Verdade da Vida. Então realmente são vários relatos. E o professor Matsuda, o que ele fazia? Ele lia os jornais da colônia e procurava sempre alguém doente. Naquele tempo não tinha livros, ele xerocava a página e mandava para essa família a cópia do livro. E as pessoas ficavam curadas, todo mundo, e até que ele começou a propagar o ensinamento andando de cavalo. Essa é a história do início da Seitiané no Brasil. Aqui tem um modelinho de oração na página 37 do livro A Verdade da Vida, volume 6. Ela é bem simples, e o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim, que a oração para manifestar a essência deve ser mais ou menos assim. Então eu gostaria que assumamos a posição de oração, com os olhos fechados, com a mente serena. Você que está em casa agora nos vendo também, pode ficar em posição de oração, tranquilo, sereno, e mentalizar o seguinte. Se não estiver dirigindo, não pode. Se estiver dirigindo, por favor, não solte as mãos e feche os olhos, que aí vai acontecer alguma coisa. Tá certo. E a posição de oração? A posição de oração, assim, né, José? É isso, como os professores aí, você pode seguir esse modelo, o semblante tranquilo, pense em Deus que é amor e mentalize. Fazei-me despertar para o fato de que a minha essência é filho de Deus, criado por Deus. Fazei-me despertar para o fato de que a minha essência é filho de Deus, criado por Deus. Esta oração é comparada à oração Pai Nosso do cristianismo, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tornai perfeito o mundo fenomênico, da mesma forma como é perfeito o mundo da essência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Simples, maravilhoso, e conectou com Deus, tudo de bom acontece. E é bom fazer isso várias vezes por dia? Várias vezes ao dia. Qualquer hora, em qualquer lugar? Qualquer horário, qualquer lugar, no trem, no metrô, no cavalo, onde você estiver, só fazer, com os olhos
abertos, dependendo da ocasião, né? Mentalizando, e com certeza. E acrescentando, né, Zé, é importante que a pessoa se sinta digno de que realmente Deus está abençoando, praticando o bem. Quando a pessoa pratica o bem, ela sente que realmente está fazendo o papel de Deus. Tá e não sendo egoísta, não pensando somente em si. Quando a pessoa passa a viver, manifestar amor ao próximo, ela sente-se merecedora dessa bênção de Deus. Com certeza. Maravilha. Então, muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seitonê. Receba aí um forte abraço de todos aqueles que assistem o programa da Seitonê hoje, que é graças a você que isso se tornou possível no Brasil. E se você colaborar também, é possível também. Então, 0800 770 2600, são só R$10 por mês. E você pode se tornar um mantenedor do programa da Seitonê. Muito obrigado a você que colabora sempre aí com o programa, que você colabora aí nas reuniões da Seitonê, na sua associação local. Muito obrigado a todos os preletores, divulgadores, presidentes de federações. Nosso muito obrigado. Receba aí, então, um forte abraço aí de todos nós. Nossos agradecimentos aí sinceros ao professor Heitor Miyazaki pelas orientações, professor José Maria Coelho pelas orientações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e um forte abraço. Muito obrigado. Ao vivo, ainda mais revelador e surpreendente o ensinamento trazido pelo programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Então não fica só aí assistindo pela telinha não, vem ao vivo, eu tenho certeza que você vai ficar assim realmente maravilhado, tá bom? Muitos esperam as respostas de Deus em acontecimentos visíveis, mas a fé verdadeira brota de quem sabe continuar orando antes mesmo da colheita. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.